ensinamentos que foram removidos da Bíblia? Textos antigos que poderiam mudar tudo o que sabemos sobre a história sagrada. Mas por que foram proibidos? O que eles escondiam? Hoje, vamos revelar o segredo por trás de um dos livros mais misteriosos já escritos. Um livro que poucos conhecem, mas que pode mudar sua visão sobre o passado e sobre a origem de muitos conceitos que até hoje influenciam a nossa cultura religiosa. Entre os muitos textos antigos, um deles se destaca: o Livro de Enoque. Este livro foi altamente respeitado pelos primeiros cristãos e por diversas comunidades judaicas antigas, mas com o tempo desapareceu da Bíblia. Mas por que isso aconteceu? O livro de Enoque, também conhecido como Primeiro Enoque, é um texto atribuído ao bisavô de Noé, Enoque. Ele descreve a ascensão de Enoque ao céu, onde ele conversa com anjos e recebe revelações divinas sobre o futuro. Esse livro foi amplamente respeitado nas primeiras décadas do cristianismo, sendo citado em vários textos antigos, incluindo a Carta de Judas no Novo Testamento, nos versículos 14 e 15, onde há uma referência direta a profecias antigas sobre o juízo divino. Mas o que esse livro dizia que poderia ser tão perigoso? Por que ele foi removido das Escrituras e nunca entrou para o cânon oficial da Bíblia, apesar de sua popularidade nas primeiras comunidades cristãs e judaicas? O livro de Enoque contém algumas histórias e ensinamentos que eram considerados muito controversos. Ele descreve a existência de seres celestiais conhecidos como os vigilantes. Esses anjos caídos desceram à terra, violando as leis divinas, e ensinaram à humanidade segredos proibidos. Entre esses segredos estavam conhecimentos como astrologia, metalurgia para criar armas mortais, encantamentos e magia, todos revelados aos seres humanos. Esses ensinamentos não foram benéficos para a humanidade, mas sim perigosos, trazendo corrupção, violência e caos para o mundo. A história descreve como, devido a esses ensinamentos, o mundo se tornou um lugar de terror e desordem. Os vigilantes, por suas transgressões, foram aprisionados por Deus e selados nas profundezas de um abismo até o dia do juízo final, quando seriam punidos. Mas, será que o livro de Enoque realmente continha segredos proibidos? Será que sua remoção foi realmente por questões de conteúdo? Ou havia algo mais por trás disso? Em 1947, em um dos achados arqueológicos mais impressionantes da história, uma descoberta feita em cavernas no deserto da Judéia revelou algo surpreendente. Um pastor beduíno, enquanto procurava suas cabras, encontrou jarros de barro contendo pergaminhos antigos que haviam sido escondidos por séculos. Esses textos ficaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Entre os textos encontrados estavam fragmentos do livro de Enoque, confirmando que ele era lido e respeitado por comunidades judaicas muito antes do nascimento de Cristo. Os pergaminhos encontrados nos manuscritos do Mar Morto ajudaram a lançar uma nova luz sobre a história desse livro, que havia desaparecido da maioria das tradições bíblicas. O fato de que os fragmentos do livro de Enoque foram encontrados em lugares como essas cavernas do Mar Morto, junto com outros textos religiosos e sagrados, levanta uma questão importante. Por que o livro de Enoque foi rejeitado pela maioria das igrejas ocidentais? O que havia de tão perigoso ou perturbador nesse livro? No século IV, quando as igrejas cristãs começaram a definir quais livros seriam considerados canônicos, o livro de Enoque foi deliberadamente excluído. Alguns estudiosos acreditam que o conteúdo do livro, com suas descrições de anjos caídos e suas visões apocalípticas, era considerado muito difícil de interpretar, ou até perturbador demais para ser incluído nas Escrituras.
Outros sugerem que o livro de Enoque era visto como um concorrente às escrituras já estabelecidas, sendo sua remoção uma forma de preservar a unidade do cânon bíblico. Entretanto, algumas igrejas orientais, como a Igreja Etíope, ainda mantêm o livro de Enoque como parte de suas escrituras sagradas, revelando uma perspectiva única sobre os anjos, os demônios e a visão apocalíptica que a tradição ocidental rejeitou. Se o livro de Enoque ainda estivesse na Bíblia, a forma como entendemos o conceito de anjos e demônios poderia ser muito diferente. A visão popular sobre o Apocalipse e a queda dos anjos também seria reconfigurada. Além disso, a história das figuras como Noé e Enoque teria um contexto muito mais elaborado, com detalhes que mudariam a narrativa bíblica tradicional. Por que esse livro foi removido? Ele foi retirado porque era falso ou porque continha verdades incômodas que alguns não queriam que fossem divulgadas? O que mais esse livro poderia nos ensinar sobre os mistérios do céu e da terra? E se esse livro fosse aceito como canônico, como ele poderia influenciar a compreensão do cristianismo e até da história da humanidade? O livro de Enoque permanece um enigma, uma obra cheia de mistérios, profecias e segredos antigos. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que esse livro deveria ter sido incluído na Bíblia? Ou será que ele contém algo que seria melhor manter escondido? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal História e Escritura e ative o sininho para não perder os próximos mistérios da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo.